dependendo da resposta da pergunta. Olá, seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. Hoje o nosso episódio está mais que especial. Primeiro porque a nossa mesa aqui está com duas mulheres lindas, poderosas e cheias de liderança, né? Aqui na nossa frente eu tenho a Vanessa Magalhães e a Jennifer Amorim. Jennifer, que é especialista em liderança, e Vanessa, especialista em marketing digital, vendas online também, né, Vanessa? Meninas, dois assuntos extremamente importantes, né? Principalmente nesse mundo hoje de marketing digital, que as pessoas querem vender na rede social. Para vender, precisa também ser um pouquinho de líder, Jennifer? Conta um pouquinho pra gente. Real. Primeiro, obrigada pela participação de vocês. Se eu trocar os nomes, vocês me desculpem, tá? Imagina, Vanessa e Jennifer. Vamos Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui falar sobre liderança. Eu falo assim, se a gente tivesse toda essa oportunidade, quando eu lá no passado, há 12 anos atrás, né, comecei a liderar, que hoje a gente tem muito mais recursos do que no passado, né, apesar de sempre buscar conhecimento nas redes sociais mesmo, mas hoje a gente tem muito mais conteúdo disponível. Então, ter essa oportunidade de agregar para outros líderes, né, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. E aí falando, né, respondendo a sua pergunta, na verdade, será que para vender precisa de liderar? Real! Liderança, eu costumo falar que liderança não é cargo. Liderar é líder de si, né? Antes de você querer liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo, né? A Vanessa vai falar com muito mais propriedade sobre vendas, mas para você ter uma rotina de vendas, para você atingir os seus resultados, primeiro você tem que liderar os seus objetivos, né, Isvá? Fala um pouquinho aí, que ela é excelente nisso. Com certeza. Ser líder de si, que é um dos pilares, né, do método da Jennifer, com certeza traz toda a diferença no resultado final. Porque se a gente não tiver o autogoverno, a disciplina de querer saber o que você quer, para daí você chegar no seu objetivo final ali, é muito importante. E existe um perfil dessa pessoa, ou esse perfil nasce com ela, ou a gente consegue desenvolver esse perfil aí de liderar, de saber vender e misturar os dois aí? No meu método, inclusive, o primeiro pilar, né, que é o líder de si, eu trabalho o autoconhecimento. Eu falo que eu não sou coach, não sou psicóloga. Né? Eu já começo falando, a mentoria é de fato para te ensinar de acordo com as vivências práticas que eu tive. Né? Tanto na área de vendas, porque antes de ser líder, eu fui vendedora, né? Sempre naquela questão de ser em cargo, né? Liderando, apoiando todo mundo ali. Sobre ter o perfil... eu falo assim, dependendo do segmento, é ideal que você tenha, sim, um perfil para você ter menos, eu falo assim, para o seu desafio ficar menor. Se ele é uma venda técnica, é importante que você tenha um perfil analítico um pouquinho mais alto. Eu trabalho o perfil DISC, né, quando eu estou fazendo a devolutiva ali dos primeiros encontros da mentoria. Então, se você vai vender uma coisa muito técnica, se você tiver um perfil mais analítico, você vai sofrer menos. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhei no ramo de transporte. Ele é técnico. Eu preciso entender de rota, geografia, logística. Né? Eu falava assim pro meu colega, metro cúbico, que é o tal da cubagem. Gente, eu precisava fazer conta de cálculo de frete, mede aquilo. Era muito cálculo. E ainda saber o tamanho do caminhão, a altura. Tinha carro toco, truque. É técnico. É outro podcast, só pra falar disso. É outro podcast, não vou nem entrar fundo aqui, gente. Então, é uma venda técnica. O meu perfil, ele não tem um perfil muito alto para técnico, mas aí eu sempre me desenrolei muito bem na liderança. Então, eu sabia ter as pessoas certas, sabe? Então, assim, para a área de vendas, depende do segmento, sim. Eu recomendo que tenha o perfil ideal para aquela venda, porque senão acaba sofrendo muito. E hoje, Vanessa, na questão relacionada a vendas, né? Hoje existem vários métodos dentro das próprias redes sociais, o tráfego pago, enfim, para você mostrar o seu produto, para você conseguir vender mais. Mas só isso é suficiente dentro das vendas na rede social ou não? Só entender de marketing? Só entender disso é suficiente para eu conseguir alavancar o meu sucesso aí na minha empresa? Não, precisa entender de marketing, de vendas e de gente. Eu acho que o principal diferencial, o meu, quando eu consegui de fato quando eu comecei a trabalhar com vendas, né? Eu já liderava mesmo, mas eu não conseguia liderar as outras pessoas. Para mim era muito desafiador.
E quando eu comecei a entender, estudar, e comecei a fazer o curso do DEI, que eu comecei a entender de gente, de pessoas, entender que pro meu resultado eu precisava que não só eu, vendedora ali, precisava dar um bom atendimento pro meu cliente, mas eu precisava de toda uma equipe junto comigo, todo um time, que era tudo para um resultado final, né? Eu precisava do rapaz do estoque, eu preciso de todo mundo pra gente ser líder, né? Então, é muito importante a gente entender de pessoas pra gente conseguir vender. Dentro do digital, por exemplo... Você fala muito em WhatsApp, né? A conversa muito de WhatsApp, né? Clica no botão e você não pode... Eu odeio mesmo robotizado. Se vier o trem, clique para não sei o que, eu não quero. Cadê eu falar com alguém aqui? Rede social é rede de relacionamento. Hoje a gente utiliza ela a favor do nosso negócio. Mas a gente precisa saber produzir. Aí vem a parte do conteúdo. Saber produzir os conteúdos certos para comunicar com aquela pessoa. Porque senão a pessoa entra no seu Instagram, da sua empresa, no seu pessoal mesmo. Às vezes você tem uma grande relevância no offline, mas você não consegue trazer isso pro digital. Que é o que acontece muito, né? Todo mundo, quando chega perto de você, fala bem assim... como que é seu nome? Oi, tudo bem? Qual que é seu Instagram? Quantas vezes isso já não aconteceu? Ela perguntou o meu lugarinho. Mas depois toda vez acontece, exatamente, né? Exatamente. Isso é muito bacana. A gente pensar que a gente precisa entender de pessoas pra gente poder... E esse talvez é o maior desafio hoje nas vendas? Porque existe todos os métodos, nas vendas digitais, porque existe todo um método, né? A questão de você aprender a mexer com meta, impulsionamento e saber o produto que você vende. Essa parte é interessante, é a técnica. Falou, né? É a parte técnica. Mas isso independe do produto que eu vendo, de repente, para rede social, eu saber lidar com esse processo ali dentro da minha rede? Depende, você contratando alguém, trabalhando... Vendendo. Você como dona do negócio e você também para contratar. Porque você precisa entender o perfil também, né? Quando você vai contratar uma empresa, contrata uma agência, por exemplo, de marketing, né? É legal que o empresário saiba o mínimo de marketing para que ele entenda o que a gente está fazendo ali. Porque senão ele não compra ideia. Ele não compra o projeto. A gente desenvolve um projeto, desenvolve uma estratégia e ele não entende. E você sabe que a minha mãe, ela falava assim pra mim, né? Júlia, vai arrumar seu quarto, vai passar o pó. E eu falava assim, mãe, quando eu crescer eu vou ter alguém pra fazer isso. Aí ela falava desse jeito pra mim. Ela falava assim, mas o que adianta você ter o dinheiro e não saber mandar na pessoa que vai fazer isso pra você? Exatamente. E isso virou uma regra de vida, né? É uma regra na nossa vida, porque não adianta nada. As pessoas falam assim, não, eu vou pagar pro fulano fazer pra mim. Mas se eu não sei o mínimo, eu posso ser enganada, que a gente sabe que isso acontece. Exatamente. Eu posso não saber questionar por que as minhas vendas não estão indo bem, né? E às vezes eu não sei nem entender de um financeiro, de repente, ou de um comercial, Jennifer, aí você vai saber falar melhor, num contexto de saber quem contratar. Porque existem os perfis, o meu esposo é advogado e a gente vê muito isso na advocacia. O perfil do advogado vendedor. E o perfil do advogado que é dentro do escritório. E se eu não souber isso, como que eu coloco, né? Isso. Esses perfis é muito importante também. Exatamente. Eu falo agora mesmo, recentemente, eu tive uma coordenadora, Thaís, vou falar o nome dela aqui, porque ela é maravilhosa, preciso falar. Um beijo pra você, então, Thaís. Um beijo pra você, maravilhosa. E ela era perfil porta a porta. Ela trabalhava com venda de maquininha e eu trouxe ela para uma venda técnica. Porque eu precisava desse movimento dentro de Cuiabá. Porque há um bom tempo nós fizemos um trabalho de deixar o vendedor mais interno. Sabe aquele negócio de ficar dando suporte? Porque o transporte ele precisa de suporte. Entendeu? Eu falei, mas a gente tá muito ausente da rua, né? Tem ainda aquele cliente que quer a visita, sabe? E aí eu trouxe essa pessoa porta a porta para estar nos ajudando na visita. Como eu já estava muito técnica, né, muito cuidando de outras filiais, eu não conseguia mais visitar todos os clientes aqui de Cuiabá. E eu trouxe essa pessoa que já tem esse perfil. Ela tanto tinha a vivência prática, né, que ela já tinha se adaptado, mas também o perfil dela é totalmente de pessoa, de estar porta a porta mesmo, comunicadora. Tem que gostar de conversar e tem que gostar um pouquinho de gente também, exatamente, né? Você fala muito, Jennifer, da questão da liderar em momentos caóticos, né? O que seria isso, né? Porque o mundo hoje já tá caótico. Liderar nesse mundo já é difícil. Você duplica esse caótico? O que seria isso? Gente, eu não tô falando mal do transporte, pelo contrário, eu sou apaixonada. Fiquei 15 anos, não é por nada, né? 15 anos trabalhando com transporte. E quem
nunca passou uma dificuldade, né, ali com logística, né? Uma dificuldade, principalmente para quem não tem tanto conhecimento. E eu falo de caótico porque a gente trabalha o tempo inteiro, pelo menos na loja onde eu trabalhava, com mercadorias urgentes. A gente atende o agro. Gente, a gente tá em período de safra, sabe? Sabe aquele negócio de máquina parada? Gente, uma máquina parada, o custo, sabe, pro agricultor e tudo mais. Então a gente trabalhava assim, gente, tem 48 horas para entregar isso, tem 24 horas. Lá na empresa, por exemplo, tinha uma vez que chamava Carva Lima hoje. Coletava hoje e entregava hoje. Meu Deus, você imagina pegar num ponto, que era num cliente, e levar pra dentro da Carva Lima, colocar, tirar num caminhão, colocar no outro e seguir e entregar no mesmo dia? Sem errar o lá endereço. Em Novo Mutum. Tudo sendo rastreado. Você tá entendendo? Então, assim, por que eu falo de trabalhar em ambientes caóticos? Tudo isso eu tinha que trazer uma leveza pra minha equipe. Eu tinha que colocar a pessoa certa no lugar certo. Sabe, ter aqueles momentos, gente, vamos, né? Agora é o momento ali, respira. Né? Todo mundo... Vamos organizar. Gente, vamos fazer rodízio aqui de telefone, sabe? Agora um fica no telefone e o outro fica no WhatsApp, sabe? Essas coisas. E aí eu trabalhava muito a gestão da mudança, que eu sou apaixonada por aquilo, gente. Depois que eu descobri, foi libertador. Gente, pesquisa aí, gestão da mudança lá no Google. Fala um pouquinho pra gente o que seria isso. Deixa eu entender, deixa eu explicar pra vocês. Toda vez que a gente vai fazer alguma mudança que exige muita adaptabilidade da pessoa... Eu falo assim, a pessoa tá ali na zona de conforto, tá trabalhando, aquele jeitinho dela, já sabe a rotina dela, tudo certo. Aí vai lá, vamos colocar um CRM. Um sistema de vendas. WhatsApp de Ele tá acostumado com aquela tela, aquela cor, gente. Aí vem lá, muda a cor do sistema, muda todos os botões. Aí você vai ter que se adaptar, vai ter que pegar a sua agenda do caderno. Eu mesmo, quando era vendedora, eu tinha caderno de matéria. Essa matéria para cliente novo, essa matéria para cliente de pós-venda. Sabe? Aí eu vou e coloco um CRM dentro de uma transportadora. Tá, e aí como que entra a gestão de mudança? Eu preciso trabalhar, o primeiro momento ali, a pessoa vai negar. Ah, não quero mudar. Tô na zona de conforto. Não quero, tá gostosinho desse jeito, né? E aí, eu vou falar mais, eu vou pular algumas etapas aqui para ficar mais objetivo, mas o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar o conhecimento da pessoa sobre aquilo, como que ela vai melhorar para ela ter um conforto, que aquilo é tão bom que ela precisa evoluir. Aumenta a comunicação, olha, isso aqui serve pra isso, isso e isso. Aí automaticamente a pessoa vai criando gosto por aquilo, entendeu? E aí sim ela supera aquele momento da negação, da mudança. É incrível isso, gente. Que legal. Tem que ter muita presença da liderança, gestão da mudança. E como que era pra sua equipe isso? Você conseguiu, depois que aprendeu essa gestão, né? Apanhou? Apanhei, claro que eu apanhei. Isso foi Mas esses desafios fizeram você ser mais forte hoje pra liderar também, né? Eu falo que todo degrau que a gente cai é 2 que a gente sobe, né? Que a gente sobe. Nesse e eu não sentido. queria que eles sofressem tanto. Eu sofri muito no começo da minha liderança por não ter tanta... Apesar da empresa investir muito em mim, muitos treinamentos, eu falo assim, a gente não tinha conhecimento que precisava desenvolver, sabe? Mesmo buscando atrás, hoje... eu não queria que a minha equipe sofresse tanto igual eu sofri no começo. Apanhei, sabe? Então, eu sempre busquei muitas ferramentas para apoiar nesse sentido. Bom, a Jennifer tá falando aqui, Vanessa, de um CRM, de tecnologia, né? Mas dentro aí da visão de vendas sua, o que independe de tecnologia que nunca vai mudar? Assim, dentro do setor vender. Na parte de vender, o que não vai mudar, gente, será que eu volto no mesmo assunto? Mas eu penso que é sempre você entender de pessoas. Não vai mudar isso. Você sempre vai ter que saber, entender dessa parte, se comunicar com as pessoas. E hoje a gente tem a tecnologia, a gente precisa saber usar ela. É igual a inteligência artificial mesmo. A inteligência artificial, tem muita gente que fica com medo de ser substituído. Tem muitos empregos que vão ser substituídos. As pessoas vão precisar se reinventar em muitas coisas. Mas quem conseguir dominar essa tecnologia, que já é o nosso presente, não é mais nem futuro. E é um presente que, tipo, em 2 anos vai explodir isso. Muito mais do que já está hoje, né? Então, a gente saber dominar essas ferramentas a nosso favor. Para usar ele, para a gente poder atingir pessoas. Porque quem compra da gente são pessoas. Quando você fala entender a pessoa, né? É necessário entender a pessoa. Nós 3 mulheres aqui... mas 3 cabeças completamente diferentes. Sim. Quem tá analisando a gente aqui é a Jennifer, né? Ela deve estar assim. Mas o que é o entender? O que o que é o entender, principalmente quando a gente fala de WhatsApp hoje? O que seria isso, né? Eu mesma, eu tenho momentos que eu quero comprar algo na internet pelo WhatsApp que
o bom dia da pessoa Já que ela assim, deixa quer você saber? com vontade não ou quero, não de comprar com não ela, quero né? comprar. Aham. Mas também a pessoa que é muito melosa demais, ai, também não me Você fala que pega. a gente consegue ter- Então, assim, pra mim, é o objetivo, mas com um pouquinho do emocional, né? Com um coisa de pouquinho, mulher, uma precisa pitadinha. Ou toda mulher precisa ter um mimozinho, mesmo que eu não use, mas ela lembrou de mim. Nossa, é outra coisa. É, mas não só no presente ali, no entregar algo, mas dentro ali da conversa, o que é o entender? Porque é muito rápido. De manhã você precisa vender, você não pode, não, essa pessoa aqui, essa aqui. Então, o que seria isso? Quando eu trabalhei 8 anos e todo o meu público era 90% deles fora. Eles não eram daqui. Você trabalhou então, no quê? Era uma distribuidora de equipamento de segurança eletrônica. 95% dos meus clientes eram homens. Eles eram homens. E o atendimento era tudo... Na época tinha o Skype. Era muito Skype. Depois veio para o WhatsApp e telefone. Então, o atendimento ali, ele foi extremamente importante e me deu habilidade para poder lidar com essa... Com esse Dinâmica. tato que não é, essa dinâmica que não é o presencial. O presencial é muito diferente, né? Mas Deixa eu quando falar da ele é- Vanessa vendedora. Deixa. Eu atendi a Vanessa. Nós conhecemos Ah, assim. vocês se conheceram assim. Aham. Deixa eu te falar o que é atender. Pra mim, eu falo assim, vendedor, né? O vendedor vende a dor, né? O meu serviço, o serviço dela lá de tecnologia, como que era? Equipamento de segurança, tecnologia atendi também. uma dor do mercado, ok? Então, vendedor é isso. Vou lá vender a sua dor, beleza? Só que pra mim, vendedor vai além de vender essa dor. Ele tem a questão do atender. E aí, teve até uma vez que eu falei com a minha equipe, falei, gente, atender é dar atenção. Atenção pra dor do cliente. E a Vanessa tinha trazia isso. solução. Eu Ela trazia me solução. deixava doida. A Carva Lima foi uma solução para os meus clientes na época. Então eu vendia a Carva Lima, por isso que a gente ficou muito amiga. Eu vendia a Carva Lima para todos os meus clientes como uma principal solução de transportadora. Por quê? Por causa disso, é rápido, a gente consegue rastrear por causa disso. Não pode deixar que eu passe seu cadastro para lá. Eu mandava o cadastro direto. Tudo já pronto. Pra Carva Lima, tudo. Eu E fazia você dá tudo pro atenção. cliente. Meu cliente ficava muito feliz. Então, e aí a questão que você fala assim sobre entender a pessoa ali. Cada um tem um perfil e conversando tem que estudar para entender o perfil de cada pessoa. O vendedor, ele não pode só falar, eu sou vendedor, eu gosto de vender ou gosto de dinheiro, entendeu? Ele precisa estudar os perfis das pessoas, ele precisa estudar sobre venda, ele precisa ler livro, ele precisa participar de workshop, ele precisa participar de treinamento. Quando eu quis Ele precisa participar do Mova, né? Precisa participar. Que daqui a gente um pouco vai falar dele. Boa. Tem que participar do Mova. E eu também tô vendendo vocês. Ó. Muito bom. Mas ele precisa estar em movimento. Isso. Entendi. E muito bem, aqui a gente está falando de todo esse sistema que funciona muito bem, vocês são provas disso. Mas hoje, novamente, com a tecnologia, com as redes sociais, veio-se uma frase, né, muito falada hoje. Eu não vendo porque eu tenho poucos seguidores. Ou como você que também mexe com rede social, você deve ouvir muito, né? A gente tem poucos seguidores. Poucos seguidores é de fato igual a não vender? Não. Tem a ver ou não? Vamos tirar esse mito aí, que pra mim, eu acho que isso é um mito. Porque assim, a gente, né, vê muita gente aí com muitos seguidores hoje. E hoje em dia tá muito fácil, né? Comprar like, comprar seguidor, comprar comentário. Quando você compra o seguidor, é um erro bem ruim. É um erro, né? É um erro. Porque quando compra o seguidor, só para entender por quê, né? Quando compra o seguidor, eles são leads totalmente desqualificados. Leads são pessoas, como se fosse assim, eu sou um lead, né? Mas eles são totalmente desqualificados, eles simplesmente não interagem com você, eles não vão comprar de você e ele derruba o algoritmo, ele derruba o seu alcance. Então, o Instagram, a rede social, trabalha com o algoritmo. Então, quanto mais eu estou produzindo conteúdo, quanto mais eu estou nas redes sociais, mais as pessoas estão interagindo comigo, mais as pessoas clicam no meu link, respondem minha caixinha de pergunta, então ali, mais ele vai entregando, ele entende que ali é relevante. Aí o algoritmo começa a entregar o seu conteúdo. Se você tem 15 mil pessoas lá, seguidores que você comprou, e aí só, sei lá, 50 pessoas interagem com seus conteúdos, ele não entrega o seu conteúdo nem para 1% dos seus próprios seguidores reais.
Então, é um erro bem crucial nessa parte. Acho que a gente vive nesse mundo do ego, né? Do ego, do ela Mas não hoje não tá precisa ter ligado monte. a quantos seguidores você tem, né? Não. E isso é muito importante você pontuar, Vanessa, justamente para que as pessoas entendam que a quantidade de seguidores não te faz um grande vendedor, não te dá sucesso na sua empresa. É muito mais sobre questão de qualidade. É muito mais sobre performance. qualidade, exatamente. A qualidade com que as pessoas que estão ali, os seus seguidores estão contigo. Que eles estão ali consumindo de você. Porque daí sim você consegue transformar os seus seguidores em clientes fiéis. Mas é muito mais sobre qualidade. É muito melhor você ter ali um conteúdo que você vai produzir, aí você coloca alcance, coloca para fazer anúncio, aparecer, as pessoas se conectam com o teu produto, com a sua prestação de serviço. E aí ela começa a te seguir e começa a consumir aquilo ali de você. Aí elas se tornam, de fato, um futuro cliente. Perfil ideal. Um perfil ideal. É o seu perfil ideal. Mas não precisa ser assim, a pessoa ficar, eu preciso chegar. Tem gente que contrata agência de marketing, vamos chegar em 10 mil seguidores, que aí a gente vai vender um monte. Não é sobre isso. Isso, a gente pode falar isso como quase um amadorismo digital, a pessoa de fato acreditar nisso? Mas tem muita gente ainda. Eu falo até dos próprios empresários mesmo. Tem muita gente que negligencia muito ainda o digital. Tem muita gente que ainda negligencia. Tipo, não faz questão de entender, de trabalhar. Ele já tem um sucesso ali no offline. Ele tá, às vezes, tendo problema com venda, mas ele vai, mas eu já tenho Instagram aqui e ele já tem ali os meus produtos. Tem um institucional ali. Aí ele acredita que aquilo ali já é posicionamento digital, mas não, aquele conteúdo, aquele perfil, na hora que entra lá, ele não traz nenhum tipo de credibilidade. Não gera no valor. perfil, não gera valor. E, consequentemente, acaba não vendendo. Todo mundo, hoje em dia é assim, qual que é o seu perfil no Instagram? Todo mundo quer saber. Você vai sua amiga te indica uma loja. Qual é o perfil? Antes era o site, né? O Google, tá? Hoje Exatamente. Você já fala assim, fui numa loja, fulano, não sei o que e tal. Eu amei as roupas de lá. Você fala, qual que é? Aí você já quer ir lá, você já vai no Instagram. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, precisa conciliar tudo, né? Instagram, Google também é extremamente importante. Fazer o pacote da venda ali, né? Para que o cliente, quando chegue, consiga encontrar tudo ali num único botãozinho, né? Que é mais fácil. Em vários canais, né? Google, exatamente. O Google é importante para pesquisa. Hoje as pessoas ainda pesquisam bastante no Google. Tá migrando bastante. Tem muita gente no TikTok já procurando receita, procura tudo no TikTok. Meu filho mesmo, tá lá. Tudo tá no TikTok, no ChatGPT também. Então tá mudando isso. Já não é mais aquela centralização só no Google. Tudo como era lá no Google, né? Como fazer não sei o que, aonde que tá não sei o que, tudo no Google. Tem mudado, mas ainda é a principal. Jennifer, a gente falou com a Vanessa sobre o amadorismo digital, um erro. E na liderança, o que seria um amadorismo, um líder amador que tá errando ali, mas para ele tá sendo uau? O que é que você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu falo de aprendizado mesmo, assim, no sentido que eu vivi isso na pele. Eu achei que quando me deram o cargo de liderança, eu tinha que mandar. Sabe, o chefe? O antigo, a diferença do líder e pro chefe. Aí eu falava, ai meu Deus, eu tenho que falar pra fulana que ela tem que entregar isso tal dia. Sabe aquele negócio de mandar? Prazo, você é chata, né? Já tá no prazo, tem que ligar tantas ligações por dia. E aí não funcionava. E assim, eu era vendedora e fui promovida pra líder. Você imagina você começar a mandar na sua colega de trabalho? Nossa, Jennifer, agora tá se achando só porque subiu de cargo. Né? Como eu apanhei, Jesus. Como eu apanhei. E aí, por que eu fui promovida na época? Porque eu já gostava muito de servir. Entrava uma funcionária nova, eu não queria ver ela apanhando. Lembra do transporte que era complexo? Eu falava, não, eu tenho que passar a minha... Era uma pasta, gente. Sabe aquela pasta preta que tinha aqueles plásticos? Eu tinha todos os e-mails, porque na época a gente ainda não tinha procedimento. Sabe, processo, sabe? Tudo organizadinho, igual é hoje, que lindo. Tá já apaixonada ainda, né? Pelo Carvalhinho. Então, assim, na época a gente pegava aqueles e-mails que a área de qualidade ia mandando, eu ia arquivando na pastinha. Então, na hora que chegava a vendedora nova, eu emprestava minha pastinha. Eu falava, vamos montar a sua. Assim, então eu já ajudava muito. Então, eu era líder sem ter cargo, e na hora que eu assumo a liderança, eu achei que eu tinha que mandar. Aí eu perdi a equipe, parte da equipe não entregava mais igual antes. Eu falei, meu Deus, cadê aquela menina que era minha colega e não tá fazendo mais, não tá batendo a meta, não tá me ajudando? Aí eu achava que por ela ser minha amiga, ela tinha que me ajudar. E eu mandando. Não, aí sim, fui trabalhar a liderança, fiz um curso de líder coach.
na época. Nossa, acho que foi no Senac, não lembro agora onde foi dessas empresas. E lá eu aprendi que liderança tá lá pra servir. Aí eu imaginei assim, o organograma. Sabe quando a gente tá em cima e tem equipe embaixo? Eu virei o organograma. Falei, tá, se eu sei, então é aqui embaixo que eu vou servir essa galera. Com o que eu sei. Não tô em cima de ninguém, eu tô aqui pra apoiar. Você sabe, a gente estava até conversando antes, né? Da alcateia de lobos, né? Sim. Enfim, que é a questão ali, que é um vídeo que eu vi na internet, achei muito interessante, que ele fala justamente sobre essa questão do servir, dando o exemplo dos lobos, né? Os lobos mais velhos na frente, porque não sabem se defender, os mais jovens, era algo nesse sentido, os mais jovens em seguida, as grávidas, as lobas grávidas, as lobos criança, e logo após o que no vídeo chamou de segurança, e lá no final, algo assim, gente, também não sei se era exatamente assim, bem sozinho, separado do grupo, o líder. Isso me chamou muita atenção, porque eu também tenho, enquanto pessoa, assim, a ideia, não do mandar, mas de que o líder tá lá na frente. E não, o líder muitas vezes... E eu falei, nossa, que vídeo interessante nesse sentido, Jennifer, de você se olhar e falar assim, onde eu lidero? Eu tô na frente, querendo mandar, ou eu tô servindo, né? Lidero na minha casa, ali no meu marido, que ele não ouça. Mas assim, essa questão... Me identifiquei. Eles não mandam. A última palavra é sempre dele, sim, senhora. Então, assim, é nesse contexto. Hoje, isso é o maior erro que faz as empresas não crescerem? Exatamente. Eu aprendi assim na pele. E eu vou dar um outro exemplo, tá? Agora já num outro cargo, que é líder de líder. Aí é outro aprendizado, tá, gente? Vai pensando que você fala assim, aprendi a liderar a equipe, uhul! Aí vai lá, a empresa cresce, aí você tem que liderar outro líder que vai liderar a equipe. Já passou por isso? Não. Meu Deus, é uma loucura isso. É quando você fala quando você saiu de lá. Você teve que liderar Não, deixa eu te contar a história. Assim, eu tava lá como vendedora, ok? Aí eu fui pra coordenadora, lá na empresa, assim, esse é o cargo. Líder de equipe, né? Aí você vai pra líder de equipe, desculpa. Aí você vai líder de líder. Quando eu assumi o cargo de gerência. Aí eu tinha coordenadores abaixo de mim que lideravam essa equipe. Eu tinha galera na mão. Lembra de pessoas que eu servia, eu ensinava, as pessoas tinham dívida de gratidão? Pô, Jennifer, você me ensinou. Esse dia que eu saí da Carvalho, o pessoal me ligando, Jennifer, eu tenho tanta lembrança do que você me ensinou no passado, a cuidar de pessoas. De jeito. Esse tipo de pessoa que eu tinha na minha mão. Aí, de repente, eu contrato gente que tem que ter o meu perfil, eu tenho que ensinar esse líder a ser aquele líder que eu era. É dificultoso, né? Aí, não, mas aí deixa eu te contar um detalhe do ego. Lembra da pessoa que tá sempre na frente, tá ajudando todo mundo? Que tem equipe gigante na mão? Aí você cresce, você tem que dividir. Eu tinha 4 coordenadoras, só menina. Depois eu contratei um menino. Mas tinha só menina. Enfim, aí qual que é o grande lance? Na hora que você precisa, é sair da linha de frente e deixar as pessoas brilharem. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre ego? Aí é trabalhar o eu. Eu falei, mas agora eu não entrego mais? Eu não faço mais o resultado junto com a minha equipe? Quem faz são elas. Essa parte foi massa. Servia elas para elas brilharem. Eu tinha que deixar elas criarem a metodologia delas. Tá, como que dá pra fazer? Eu tinha a receita do bolo na mão. Eu só precisava do cara pra, sabe, o mestre de cozinha. Eu falei, eu preciso colocar... Lembra da Thaís? Da Angel, da Aline e várias outras que eu tenho, as meninas? Tem que falar mais alguma. Se eu esquecer o nome delas, eu vou me matar. Depois eu levo. Enfim, eu tinha que pegar essa menina, que era mestre de cozinha, beleza? E deixar elas fazerem, melhorar a receita pra elas fazerem o método e deixar elas terem o resultado. Como foi pra você? No começo, eu meio que, sabe, dar uma competida? Essa receita aí tá faltando trigo. Não vai crescer. Ainda. Gente, com mais de 10 anos, eu querendo competir com as meninas que eu coloquei. Sabe quando você contrata um mestre de cozinha e fala que nunca tá bom? No começo que é o que acontece difícil, muito, né? Porque era o meu jeito, era a minha receita. Não pode mudar a minha receita. Mas se elas não mudassem, nem que seja um pouquinho mais de fermento, elas não faziam. Eu falo, as pessoas só executam o mundo que elas criam. Entendeu? Era o método dela, era o momento delas. E tem diferença? A gente fala muito da questão, né, de organização, por exemplo, contratar mulher, alguma outra situação, homem. Pauta sensível. Isso é real ou não? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Vanessa? O RH me conhece.
Fala aí. Ai, meu Deus, vamos lá falar dessa pauta. Eu falo porque assim, a gente ouve muito, né? A mulher é mais organizada pra alguma. Lá no escritório mesmo, a gente quer contratar uma mulher, né? Pra algumas coisas. Mas, pra algumas outras coisas, o meu marido fala assim: não, eu acho melhor um advogado homem, né? Aí eu falei, eu também. Eu brigo com ele, né? Mas assim, existe mesmo isso, essa diferença? Isso é mais. Carrega o machismo ou não? É perfil? Eu falo de identificação. Eu sofria muito para contratar pessoas que não eram do meu perfil. Lembra da pessoa que gosta de pessoas? Eu? Só que para alguns cargos, por exemplo, o cargo de saque, que resolve problema, sabe? Aquele que quando dá o problema ali, a pessoa precisa enfrentar o cliente que tá nervoso na recepção. Ela tem que ser mais fria. A Inaína, por exemplo, eu vou falar dela, a Inaína da hora. Eu falo, menina da hora, eu aprendi demais com essa menina. No começo, quando eu falava, a gente tem que cuidar de pessoa, a gente tem que, né? Ela falava, mas a gente também tem que ser firme quando precisa ser, sabe? Então, assim, ao longo da minha... Lembra que eu falei pra contratar líder de líder? Eu aprendi demais com essas meninas, cada uma com um perfil, entendeu? A Inaína, o que eu aprendi? Por mais que ela é uma moça, era uma menina, né? Ela agregou essa parte do perfil que seria de um homem, vamos dizer assim, que já é mais firme. A Inaína falava, Jennifer, tem que ter gestão. Não, a gente não pode aceitar, não entregou a performance. Eu falei, não, mas vamos desenvolver, sabe? Às vezes não entregou porque ainda não tá pronto. Cara, tem 3 anos, a pessoa não tá pronta. É tirar um pouco a emoção do lado. E aí eu já tinha meninos, né, na minha equipe. Meninos da minha equipe que já era outro perfil melancólico, que eu falava, meu Deus, eu vou ter que ficar 1 hora aqui fazendo um one-on-one, aquela reunião de 1 para 1, né? Porque ele queria conversar. Então não é questão de homem e mulher, entendeu? É questão de perfil. De perfil mesmo. Perfil. Mas eu acho que as mulheres são mais organizadas que os homens. Eu tinha 4, né? Mas... Quando a gente trabalha em agência normalmente é muito mais mulher, porque precisa ser muito organizado pra você gerir tudo. Normalmente os donos de agência, sempre a gente vê a maioria mulher, mas tem muito dono de agência homem que tem muito sucesso, super organizado. Que também tem essa organização, né? O menino que eu contratei por último, ele mora em Curitiba. Ele era analista no passado, então ele desenvolveu uma competência de organização. Aí, ó, tem um detalhe, lembra que eu falei pra você do perfil? Só que ele, além dele ter o perfil, ele trabalhou por muitos anos como analista sênior. Então ele já tinha um perfil de organização alto. Então quando ele veio por esse lado que eu não tinha tanta expertise. Na verdade, eu não queria desenvolver. Eu sofria muito para ser analítica. Entendeu? Então, eu trouxe ele e ele completou meu time. Tá? Ele tá hoje no cargo de coordenador regional, mas ele completou meu time com esse perfil dele analítico. Eu tenho 10% analítico. Eu sofro para ser analítica. A Jennifer contou a história dela um pouco, né? Eu já percebi o amor que ela tem pela empresa, né? Eu pedi até um patrocínio da empresa depois. Mas, Vanessa, como que você entrou para esse mercado, né? São 15 anos total, mas são vendas. 10 de vendas e 5... 15 total com vendas, mas 5 desses últimos de marketing. Como é que veio a ideia, assim, vou trazer esse com esse aqui, vai casar e vai dar match, enfim. Como é que surgiu tudo isso? Quando eu comecei a trabalhar a parte de me desenvolver do autoconhecimento, surgiu um grande amor que era ter o negócio pra mim. Eu trabalhava com venda, trabalhava com os outros, eu tinha uma crença muito limitante, que era que eu sempre ia trabalhar pros outros. Eu tinha uma crença que eu nunca ia ter um negócio. Então, quando eu descobri o universo do empreendedorismo, eu falei, cara, eu preciso trabalhar pra mim, que eu quero ficar mais perto das minhas filhas. Eu deixava as minhas filhas na escola 7 horas da manhã e ia até às 18h30 que eu pegava elas. E elas eram pequenininhas e foram crescendo nesse universo. E quando eu fui me desenvolvendo nisso, aprendendo mais, eu descobri o digital. Eu vendia bem, fui me estudando ali, me conhecendo e vendendo cada vez mais. E aí eu aprendi sobre o digital e comecei a estudar. Aí na época da pandemia, que foi a época que eu falei, agora é a hora. Porque o digital explodiu. Verdade. Foi a época que o digital explodiu. E em plena pandemia, eu saí do emprego que eu tinha 8 anos na época. Tipo, era um emprego totalmente estável, eu pagava todas as minhas contas, tudo maravilhoso. Pra ter que ir montar algo pra mim dentro do digital. Então eu estudei muito, incansavelmente. Horas de madrugada, horas de dia. Lembra, né? Eu postava tudo, porque eu estudava muito pra aprender. Então tinha que ser muito acelerado pra pegar ali um momento e trazer tudo isso pra estar atendendo os empresários. Então foi aí que surgiu
né? Com o tempo foi... Na época eu comecei a trabalhar com marketing de afiliado, dropship, vendia sites. Aí eu aprendi sobre gestão de tráfego, fiz tráfego, subi a campanha, tudo para os meus clientes. E aí depois, na escola das minhas filhas, a diretora falou para mim que queria que eu cuidasse das redes sociais dela, porque ela via as minhas redes sociais. E aí eu comecei a cuidar, foi o primeiro cliente, aí foi indo. Aí foi indicando para um, indicando para o outro, eu comecei a dar cada vez mais gestão de rede social. E hoje você tem uma equipe, Vanessa? Hoje eu tenho uma agência, hoje nós temos 6 pessoas na equipe, são especialistas em cada área, onde eu unifico para poder atender os empresários. Cada um com seu perfil, né? Maravilhoso. Cada um com o seu perfil. A Jennifer já conhece a equipe, que dentro do Mova, toda a parte de marketing digital lá, quem tá fazendo somos nós. São vocês. E do que mudou do início para hoje, assim? Do início de quando você começou nesse mercado para hoje, trazendo para a realidade que vocês vão apresentar no Mova, por exemplo. O que mudou, que você fala assim, isso aqui é o foco, é isso aqui que a pessoa tem que estudar, para quem até quer entrar nesse mercado? Para quem quer entrar no mercado, hoje a gente criou, falando na agência, nós criamos um método, né? Para quem quer entrar no mercado, a gente precisa se aventurar e estudar muito, 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 muito para poder aprender cada vez mais e tá ali no time, porque muda tudo muito rápido o tempo todo. Todos os dias você está aprendendo uma ferramenta, daqui a 2 dias depois você acabou de aprender, já vem uma outra coisa acontecendo. O algoritmo muda toda Deixa eu agregar uma coisa que eu falo assim, completando o que a Vanessa falou. Eu participei daquele evento da Trinca, do Flávio Augusto, né? Maravilhoso. E eles falaram uma coisa, porque eu tinha esse negócio do empreender também. Eu tava lá na Carva Lima com 4 áreas, empreendendo do CNPJ do seu Dijal. Né? Porque eu gostava de... Eu tava como intraempreendedora, ok? E aí eu fui lá naquele evento e o Flávio falou assim, não sei se foi o Flávio ou foi o JJ. Foi o JJ, porque o JJ é o da performance, né? Ele falou assim, já viu aquela frase? Tá com medo, vai com medo mesmo? E ele falou, não vai com medo mesmo. Se prepara. Ele fala isso. E aí a Vanessa, aprendendo um pouquinho mais agora, né, com mais tempo, conseguindo entender, a Vanessa, ela tem método, gente. Ela não simplesmente entrou e fiou de cabeça e vai fazendo as coisas tudo errado pra cliente, não. O cliente não tem uma dor, que ele quer ter mais visibilidade, ele quer gerar um pouquinho mais de valor pro cliente. A gente entende tudo isso antes. Fala daquele que você falou dos D lá, eu acho maravilhoso. É o mapa 3D, quando a gente identifica quais são as dores, dúvidas e desejos do seu público-alvo. Quando a gente consegue identificar qual que é a dor dela, qual que é o desejo que a pessoa tem latente com relação ao seu produto ou à sua prestação de serviço. E quando a gente consegue mapear isso no começo, são alguns métodos. Tem o mapa 3D, que é quando a gente entende dores, dúvidas e desejo, e aí a gente vem depois para a parte de formulação de conteúdo, onde a gente tem a fórmula TACO, que daí é como a gente vai produzir esses conteúdos. Então, se vão ser vídeos, se vão ser cards. Não só isso. Explica mais o taco aí. O taco. Já aprendi o D, agora você aprendeu o taco. Você tá dando spoiler do Mova. Já, eu vou aprender. Lá no Mova eu vou ensinar tudo. Mas é assim, ó, conteúdo técnico é o T, primeiro T, taco. Conteúdo técnico. A gente precisa ter conteúdo técnico. Às vezes a pessoa fala assim, cara, mas toda vez que eu vou lá, eu falo sobre o meu produto, eu explico sobre o meu produto, as pessoas não interagem, não curtem, não engajam. Mas ele te traz relevância. Então é extremamente importante. Ele é o mais autoridade. É como se fosse o conteúdo mais chatinho ali do que mas é extremamente mais importante. Mostra que você entende do negócio. Exatamente. Conteúdo T. Aí o A é o conteúdo de autoridade. Conteúdo de autoridade, por exemplo, eu esses dias fiz um curso com o professor Gilberto, que é um professor de neuromarketing. Tirei uma foto com o professor Gilberto, que é um professor de neuromarketing. Uma autoridade. Então, é uma autoridade. Entendeu? Então, coisas nesse sentido que te traz relevância. Tô aqui no podcast. É um negócio que me traz autoridade. Fui convidada para participar de um podcast. Traz autoridade, são conteúdo de autoridade. Aí tem C, que é de conexão, são 2 C. Tem C, que é de conexão, onde você consegue se conectar com as pessoas ali, em algum formato. E essa conexão, stores, né? ele é literal, é isso que eu ia perguntar agora, ele é pro Stores, interação. Também, ele vai se conectar. As pessoas também se conectam com você, com seus hobbies que você faz. Verdade. Que você e quando gosta, você joga, e quando você você tem que mostrar tudo isso. Né? Depois você vai terminar, mas só pra entender um negócio aqui. Você tá num salão de beleza e fala o que você faz. E ali você fala, não, eu mexo com rede social, por exemplo. Certo. Esse C, ele já vai ter que estar lá nos seus stories sempre, né? Literalmente, para que a pessoa possa
Você entendeu o que eu quis dizer? Se conectar. Faz sentido As pessoas, às essa vezes, não se conexão? conectam. Sim. As pessoas têm que se conectar com quem você é. É muito E mais. aí eu esse olhava a vendedor Nessa aqui, não é só o eu produto. não conhecia vocês antes, mas eu Aham. olhar você aqui agora e entrar na tua rede social e falar assim, caramba, é ela mesmo. É essa que é a conexão. É pro público entender mesmo isso. É esse que é ela não tá fazendo, né? Não tá se fazendo, vamos dizer assim. Eles veem Exatamente. isso acontecendo. Exatamente. Entendi. Então tá, tem o conteúdo duo também, que é de quebra de objeção. Que são as objeções. Dentro das redes sociais, não é só pegar e colocar o produto lá. Aí as pessoas falam, peraí, eu vendo, sei lá, lingerie. Aí a pessoa só coloca lá as fotos da lingerie e tal, os produtos que ela vende ali. Tem que ter todo um conteúdo atrás de quebra de objeção. Por exemplo, quem que é essa vendedora? De tudo, de modo geral. Quem que é essa vendedora? Todo mundo tem dúvida, mas de onde que veio essa Jennifer? As pessoas vão entrar lá, vai querer saber quem que é, de veio da onde. Será que o líder magnético que ela vende é um produto para mim? Será que quando eu comprar dela... E se eu não gostar, o que vai acontecer depois? Como que eu faço para comprar o produto dela? E aquela quanto frase tempo? que eles Tipo, falam a pessoa muito, fica né? ali, As pessoas o quê? não compram você, elas não compram o seu produto, elas compram você Exatamente. e depois compram o seu produto. Basicamente é isso. Mas aí as pessoas têm dúvida. A quebra de objeção é sobre... Esse entra mais na parte de conexão, sabe? Porque pessoas compram de pessoas. Independente do seu serviço ou do seu produto. Ela vai comprar você. É você contar um storytelling ali mostrando por que você entende de liderança. Por exemplo, eu Exatamente. entendo de liderança porque um dia eu trabalhei aqui na Carva Lima, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui e agora eu tenho o meu método próprio, que você já vai falar sobre ele, inclusive. Exato. Mas basicamente seria isso. Tirar as dúvidas das pessoas com relação a isso. É se antecipar. Deixa eu dar Antes um da exemplo. pessoa- Olha eu com meus exemplos. Fala, que depois você vai falar do líder magnético. Pode falar. Ou falo da questão da quebra de objeção. Eu encontrei isso recentemente. Eu sempre vendi direto pro líder que tá com a dor. Sabe, Jennifer, eu preciso desenvolver liderança, eu tô precisando de ajuda. O líder me procurava muito. E agora eu comecei a ter busca de empresas me procurando. Jennifer, eu preciso que você desenvolva um líder. Um líder que eu promovi aqui, que era igual você. Ele era vendedor, eu coloquei ele pra ser líder, e agora ele não sabe o que ele faz no dia a dia. Ele chega lá, ele chegava e ia ligar pra carteira dele, ok? Você não faz isso, Vanessa? Deixa eu ver como que é a minha carteira do dia, deixa eu verificar como tá meus clientes. É isso que o vendedor faz. Entendeu? Organizar a rotina dele. Agora ele é gerente, ele não sabe o que ele faz. E eu preciso que você fala pro meu menino, e falar bem assim, o empresário que me contratou, o que ele tem que fazer? Ele fica andando aqui, ó. Ele não sabe o que ele faz. E ele tem medo de mandar. Lembra do mandar? Eu falei, não tem que mandar, gente. O líder não manda. Então, aí o empresário falou assim, mas vamos lá, você vai ensinar ele como que é ter uma rotina de líder? Assim, igual você tinha, que tem que ter rotina, que tem que ter disciplina. Porque é cliente, tá? Que já era cliente meu e me contratando agora. Aí eu falei, então no meu Instagram, no meu LinkedIn, não tá falando o que eu entrego verdadeiramente. Se ele entrou com essa dúvida, ele só te Objeção. contratou porque ele já te conhecia. Isso. Pela Certo. conexão, pela autoridade. Mas ele falou, mas vai resolver mesmo? Você vai ensinar esse menino como que faz a rotina dele de manhã? 8 horas da manhã, o que ele tem que fazer? Eu falei, vou ensinar. Quer dizer, eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito, eu vou me mas preparar pra isso. Mas era objeção isso, né, Vá? É objeção? E eu não tinha conteúdo disso. Agora eu já tenho que criar. Aí tem que criar, Vanessa. Mas é sobre isso. É sobre a gente quebrar se antecipar as dúvidas das pessoas. A gente fica pensando assim, quando a pessoa vai ouvir no podcast, ou, por exemplo, na parte de advocacia, quais são as dúvidas lá da área, entendeu? Tem que ir já se antecipando na produção de conteúdo com relação a isso. O último também tem o H do taco. Que aí é o hype, vem T-A-C-C? T-A-C-C-O-H. H no final. O H, ele é de hype. Entra até naquela parte que a gente estava conversando antes sobre a questão de dança. Não gosto. É pra todo mundo? Não. Esse tipo de coisa? Não é. É pra qualquer perfil? É pra qualquer perfil de pessoa que tá dentro das redes sociais? Também acho que não. Morango do Amor. Ele veio lá, bombou, foi uma hype. Entendeu? Dava para adaptar para vários nichos, mas para todos os nichos, não. Acho que não é nem nicho a palavra, talvez é o perfil da pessoa. Também, sim. Eu mas tenho o clientes público, de ele assessoria de imprensa mesmo que acharam o ó. Né? Tipo, dentro da rede social deles, que não é algo que eu trabalho, mas na assessoria, não, Júlia, isso é o ó pra mim. Então, assim,
né? E eu vejo também perfis de pessoas A gente de tem que saber, assessoria a agência parece de que não marketing, combina. as pessoas que trabalham com marketing precisam sempre saber como utilizar e se é necessário utilizar ou não. Por isso que a gente brifa muito certinho quando o cliente entra. A gente sabe tudo, brifa. Aprendi com vocês, brifa. A gente faz o briefing do cliente. Eu falo por causa do público, né? Explicar o que é briefing. Daí a gente entende tudo do cliente. Como que ele começou o negócio dele, qual que é a história dele, quem são as pessoas, qual que é o público. A gente identifica tom de voz que vai conversar dentro das redes sociais. Aí vem a parte de mapear as dor, dúvida e desejo do público. Quais são as personas, com quem que a gente está conversando. Paleta. Tudo. Toda a parte de identidade visual. Então, a gente identifica Tudo isso quando o conversa. cliente entra. Quando ele entra, a gente contrata na SM Digital, né? Ele preenche um briefing antecipadamente ali. Ele já preenche um monte de informação pra gente. Aí, a gente estuda tudo aquilo que ele falou. O que ele não gosta, o que ele gosta, como que é, como começou a história dele. Aí a gente pesquisa tudo que tem na internet. Aí a gente vem para uma reunião de onboarding, que a gente explica tudo, como é que funciona os processos da agência, como que as coisas vão acontecer no decorrer do mês, no início ali, porque daí a pessoa contrata uma agência, ela já pensa que no outro dia tem post já no perfil dela. Expectativa. A gente faz um alinhamento de expectativa ali com relação a como é que funciona o nosso trabalho, quem são os Não trabalhamos domingo depois das 9 da noite, né? É importante falar. É importante Tem um bastidor aqui, Vanessa. Gente. Ainda e aí, não, né? Vai, ainda não. Não, gente, não vai final de Com o IA, quem sabe futuramente o IA Não, consegue porque produzir. as pessoas, elas às vezes acham que por você ser um digital. assessor, um digital, você está disponível 24 horas, Não. né? Isso é importante sempre falar. Eu falo isso, eu já deixo até nos grupos já tudo certinho, horário de atendimento da equipe. Deixa eu fazer um Justamente. pitch cruzado aqui pro Bruno. Aí, Bruno, ó, tem uma dor no mercado que às vezes as pessoas precisam trabalhar depois das 18 no domingo. A inteligência artificial consegue fazer isso? Depois você responde aí nos stories. Meninas, dentro de tudo isso, surge antes, vamos falar um pouquinho antes, da líder magnética, né? É isso o nome, Jennifer? O que é essa líder? Como que é esse imazinho aí do magnético aí? Exato. Conta pra gente. Um imazinho. Eu falo, a base da liderança é conectar as pessoas. E o imã conecta, né? Ele puxa. Então, antes de você querer ser líder de alguém, você precisa primeiro se conectar com ela. Entendeu? Primeiro, entender melhor sobre o perfil daquela pessoa. Ei, como que essa pessoa ela é mais visual? Quando eu falo com ela, quando eu treino ela, vamos supor, tem pessoas que gostam de fazer. Aí eu fico lá só mandando, só falando, gente, ó, entra no sistema tal. A pessoa, não, mas eu sou sinestésica, eu preciso fazer pra me aprender. Então, na hora que eu falo como você gosta de aprender, eu tô lidando com o jeito dela. Eu estou conectando com o jeito dela. Beleza? Então, assim, o líder magnético, antes de tudo, ela tem que se conectar. A partir do momento que eu conectei, eu tô influenciando, que eu subo a outra base. Entendeu? A partir do momento eu começo a influenciar ela. Aí eu sou magnética, porque ela quer estar comigo. Ela quer aprender comigo. Eu estudei muito também sobre andragogia. Porque eu desenvolvo a equipe, ok? E o que a parte da andragogia que eu achei fantástico, Vá? Diferente da pedagogia, a andragogia, ela só aprende com o que ela admira. Sabe quando você olha pra aquela pessoa assim... Porque você tá na escola, você tem que aprender. Sabe aquele negócio da primeira série lá? Minha professora. Ela, né? Ela é rígida, mas eu tenho que aprender. Mas o adulto, ele só aprende se ele te respeita e se você tem um mínimo de autoridade pra falar com ele. Entendeu? Então, quem é o líder magnético? É aquele cara que sabe fazer, sabe ensinar e conecta verdadeiramente com o seu colaborador, com o seu lideramento. Muitos empresários precisam entender isso, Sim. né? Meninas, dentro disso tudo, dentro dessa experiência, vocês já me falaram aí como vocês se conheceram. Sim. Surge, então, uma parceria, né? Pra fazer outros líderes, outros vendedores na rede social, que é o Mova, né? Isso. Fala um pouquinho dele pra gente, o que é o Mova, o que as pessoas vão aprender lá, um pouquinho já falou do taco, né, que é aí um pouquinho do que vai ter. Um dos nossos métodos. Mas pra quem é o Mova? É pra quem quer se movimentar. É importante pra pessoa que quer crescer, que ela tá identificando que tem algumas dores dentro do negócio dela e a gente vai ter várias soluções dentro do Mova. O Mova, antes de mais nada, ele é um evento.
nós estamos criando, esse é o primeiro Mova Summit 2025. Então, o Mova, ele tem um público para quem é? Para empresários, líderes, empreendedores e também para vendedores, porque lá a gente vai ter um talk show de vendas também. Olha que legal, vai ter pessoas especialistas em vendas falando sobre vendas ali também para poder ensinar. Então, não só para empresário, todo empresário, empreendedor precisa aprender a vender, mas os vendedores em si que também estão querendo galgar outros novos degraus também vai ser muito importante. O Mova, a gente criou dessa conexão. Além de eu e Jennifer, tem meu esposo também, que ele trabalha com a parte de administração de empresa. Então, ele é um cara de processos, inclusive organiza tem salvado tudo. nós. Nós somos muito criativas, a gente inventa todas as coisas, né? E ele tá ali nos bastidores sempre organizando toda essa parte pra gente. Lá nós vamos ter 4, o Mova, pra começar. Ele tem o Mova, cada letra ele tem um significado. Então M de método, O de organização, V de visibilidade e A de ação. Então visibilidade, gente, é extremamente importante. Você tem autoridade já no seu mercado. Mas se você não aparecer, se você cada vez não usar o digital a seu favor, por exemplo, e estar em movimento, circulando entre outros empresários, em feiras, em workshops, as pessoas no Mova, né, Vanessa? Mova, você acaba ficando perdido, obsoleto. Né? Vanessa, você falou isso e eu sou a da garota dos vídeos, né? Dos reels do Instagram. E tem um vídeo que marcou muito, do McDonald's. É um cara apresentando e ele fala assim, que sanduíche ele vende às pessoas. E aí ele coloca assim, esse sanduíche aqui pra você comer, esse sanduíche aqui, esse aqui. Aí ele fala assim, qual é o mais gostoso? A pessoa morde os 3, sem ver nenhum. Aí ele fala assim, o mais gostoso é esse aqui, por exemplo. Tá, e qual deles é o McDonald's? Aí a pessoa aponta para um outro. É algo mais ou menos assim. E qual é a moral do vídeo, né? Não basta você ser bom. Você precisa ser visto, ser lembrado. Sua marca precisa estar na mídia, né? Porque ele não sabe mais qual que é esse que você gostou. Que marca que é? De quem que é? Quem que fez? Eu não sei. Mas o Mac não era o mais gostoso ali. Ele colocou vários hambúrgueres deliciosos no vídeo, né? Mas assim, e chamou muita atenção porque é justamente isso que você tá falando. Fantástico. Não basta você tá ali, a pessoa de olhos vendados, sem ver a caixinha do McDonald's, sem ver nada, ela conseguiu identificar que era do Mac. Porém, não era o mais gostoso. O mais gostoso era um outro, né? E aí tem um outro vídeo também que chama muita atenção, que esse já é conhecido, que é o vídeo do suco de laranja. Eu acho que vocês já viram ele também, né? Dos vários copos, né? O quanto isso traz a sua autoridade, né? Como que você quer vender algo, de repente, simples, sem detalhes, sem se conhecer ali, né? Porque eu acho que não é só a roupa. Eu acho que tem muito a ver também, eu acredito, né? Vocês que me corrigem, mas é a questão também de quem é, né? Do quanto eu acredito que esse bis é gostoso. Também tem muito disso, né? E aí vem essa questão, o copo mais bonito, mas até chegar num suco de R$40, né? É do copo americano, e a taça com a laranja assim. Então, assim, eu bonito. Tudo comunica. Exatamente, tudo comunica. Isso também é uma autoridade, né? Você fala do A da ação, mas ele também pode ser o A da autoridade também, nesse conceito. Verdade. Porque as pessoas também precisam, né? O próximo vocês fossem movar. Tem mais uma. Entendeu? Mas assim, eu acho que eu vejo muito isso. As pessoas, elas querem... Pelo menos assim, a visão que eu tenho. Não precisa parecer. Parecer, né? Ser também, mas também porque parecer, também não adianta né? só aparecer e não ser. E não ser. De fato. Aí acaba que depois as pessoas conseguem se conectar e decifrar de fato Sobre o público do Mova, eu quero só reforçar uma coisa. Lá vai ter muita ação. Porque eu tenho uma frase da Dale Carnegie que eu gosto muito, que fala que foi transformadora, né, Vanessa? Não adianta você fazer várias coisas. Sabe quando abre várias caixinhas e não fecha nenhuma? Eu conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Sabe por quê? Porque sempre terminam aquilo que começa. Então, assim, lá no nosso evento, nós vamos já fazer muita coisa. Lá você vai aprender fazendo. Eu já quero que você saia com uma coisa já meio estruturada.
Nas nossas lives a gente já começou a dar ferramenta, né, Vá? Vai ter muita ferramenta para as pessoas. Por exemplo, teve até um quiz que a gente fez no dia da live. Vamos disponibilizar ele no evento. É verdade. Também, né? Pode disponibilizar também aqui nos Porque comentários. é como você... Boa. Porque daí a pessoa consegue fazer um diagnóstico para saber se ela conhece, de fato, as dores, as dúvidas e o desejo do público. E o meu é o perfil de liderança. Pra descobrir o perfil de liderança. O perfil de liderança. Entendeu? Então vai ter muita ferramenta que a gente vai entregar para que as pessoas consigam, de fato, pensar em ações. Sair de lá com muito plano de ação. Quem vai fazer, como vai fazer, que dia vai fazer, que hora, como vai ser. Quando, onde, como, por quê. Iniciativa e, pelo amor de Deus, acabativa. Exato. E nesse mundo de vulnerabilidade mental, né? Uau. A gente tá aí num mundo que é tudo muito rápido e tananã, as pessoas não têm tempo para cuidar da mente. Como é liderar e como é vender, né? Nesse mundo que a gente já falou do caótico na questão física, mas no caótico mental, porque nem todo dia a gente tá bem. Sim. Às vezes você quer dar uma resposta atravessada, às vezes você não tá bem para vender, mas você precisa, é o seu trabalho. Como lidar com essa vulnerabilidade nossa aí? É um desafio, de repente? Eu vou puxar pra fé. Fé, né? E também eu falo o autocuidado. Eu falo, a gente tem que saber o nosso momento de acolher. Tudo bem você não estar bem todos os dias. Lembra do... Nem vai estar. E nem vai estar, né? Eu falo assim, o caminho, ele não é assim, linear, não existe mais, gente. Você não vai estar assim, voando o tempo inteiro. Vai ter vezes que você vai precisar descer lá pra baixo. Lembra que eu falei pra vocês que eu tive que recuar ali com as meninas? Falei, não, agora eu preciso aprender que é elas. Sabe aquele negócio assim? Tá. E todo esse momento, vocês acham que eu não passei por um momento de altos e baixos ali? Entendeu? Então, a pergunta que você trouxe... Tá lá, né? Então assim, como faz, Jennifer, pra lidar com esse mundo VUCA, né? Falam sobre isso, né? Eu falo, o autocuidado me ajuda muito. Então, quando eu não tô legal, eu vou pra uma massagem. Eu já tenho um pacote lá, tá? Geisa Estética. Eu vou lá, falo, Geisa, preciso, amiga, cuida de mim, tá? Autocuidado, né? Tá sempre se cuidando. E também a fé. Né? Eu falo, essa área da minha vida, da espiritualidade, ela precisa estar muito preenchida. É uma área que eu não negocio. E deixar também o estresse longe da família, né? O problema do serviço, ele é só problema do serviço? O problema de casa é problema de casa? É conseguir separar, ou pelo menos tentar separar De ser humano, né, gente? De ser humano, né? E eu falo, a gente é ser humano. É difícil. É difícil, eu falo porque... Mas Mas assim... tem a questão do... Eu falo negociação. Por exemplo, na época que eu tava viajando muito, que eu fiquei quase 3, 4 anos viajando muito para todas as filiais, né, na época. Eu negociei com meu marido. Eu falei, amor, eu estudei muito para estar aqui nesse momento, e isso vai me ajudar muito na minha carreira. Você cuida das crianças, sabe? Segura as pontas. Segura as pontas. E hoje não, hoje ele que tá em São Paulo, minha filha, e eu que tô tendo aqui. Agora eu saindo daqui, vou ter que buscar as crianças na escola. Só que foi negociado, entendeu? Então assim, ele sabia daquele meu momento e ele sabia respeitar. Eu falo, tudo é negociado. E tudo isso vai ser falado também no Mova, né? Com certeza. Qual é Eu o acho que dia, ele- como as pessoas fazem para entrar em contato. Vai, vendedora, Então, vem, gente. tá. Ó, vai ser dia 6 de setembro, na Unipari. A Unipari, ela fica em Várzea Grande. Quando entrou na Maria Andreasa, a primeira direita, perto do Florais. É um lugar extremamente aconchegante para receber todo mundo lá. Dia 6 de setembro, a partir das 13 horas, a gente já vai estar fazendo o credenciamento lá. Se você quer aprender a se desenvolver, crescer, ter ação, agilidade, se conectar, vai ter muito network lá com o Mário Quirino, ele vai ensinar muito sobre isso também. E inteligência artificiais, várias ferramentas para que você possa estar aplicando dentro do seu negócio e acelerar nesse mundo aí que está cada dia mais tecnológico. A gente não tocou muito nesses assuntos, porque eles vão ser temas de outros podcasts, mas é muito interessante pontuar, né? A inteligência artificial, tanto na questão venda, como na questão liderança hoje, né? Você precisa Sim. também entender um pouco disso. sim. E o network, né? O network também faz parte de todo esse processo, né? com de certeza. vendas e tudo, né? Você para crescer, você para aprender a liderar Novas mais, parcerias, novas desenvolver. parcerias, Aham, né? se desenvolver. Meninas, o espaço é de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês desejam complementar da nossa conversa hoje? Fiquem à vontade. Já vou encerrar, só quero complementar o que a Vanessa falou. Nós vamos sim ter muitas ferramentas.
Mas uma coisa que eu quero que o empresário, o líder saiba, dentro do que a Vanessa aprendeu no longo dos 15 anos dela e o meu também, né, de 12 anos de liderança, nós vamos dar ferramentas par. Prático, aplicável e relevante. Nada de muita teoria e nada aplicável. Conta com a gente pra gente colocar de fato vocês em ação. Exatamente. Bom, obrigado, né, por essa oportunidade, já também aqui encerrando. Todo empresário, empresário, líder, empreendedor, vendedor, que quer se desenvolver, como eu disse, vai pro Mova, dia 6 de setembro. Nosso Instagram é o @MovaSummit. Lá você já tem o link, vai lá no link da bio, você já faz a sua inscrição, participe com a gente, você com certeza vai ter muito resultado lá dentro do Mova Summit, dia 6 de setembro na Unipari. Espero vocês lá. Muito obrigada pela participação aqui no Sem Roteiro, os estúdios do Cast do Bom. É sempre muito bom receber pessoas como vocês, com autoridades, com conhecimento, que vão aí de fato ensinar. Esse podcast é para isso, né? Para ensinar quem tá nos assistindo. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E para você que está em casa, muito obrigada. O Sem Roteiro volta na próxima semana com mais uma entrevista muito especial. Um abraço e até lá.